No terreiro de Angola, geralmente, quando a pessoa sai, ela tem que fazer um juramento. E se ela contar o que acontece lá dentro, ela tem que entregar alguém que ela ama para a entidade. Tipo, misericórdia. Acende um foguinho, a pessoa cospe e fala que se ela contar para alguém o que passou lá dentro, a entidade pode matar aquela pessoa. Sim. Aí eu fui, entreguei um parente meu que eu não gostava. A entidade, que não é besta, fez assim: não, esse daí você odeia. Se eu matar pra você, vai ser bom. Eu quero é sua mãe. Logo que você tinha raiva. Eu quero é sua mãe. E ali eu sabia, na minha mente, né, eu nunca vou sair daqui, eu nunca vou falar nada, e eu entreguei minha mãe. Então, naquele dia, o diabo me trouxe à memória o que eu fiz, o juramento. E aí eu tive um sonho, o diabo matando a minha mãe. O diabo tava matando ela no sonho. Bem-vindos a mais um testemunho e eu creio que esse aqui vai realmente mexer com você. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, nos ajude aí, tá? E se você ainda quer adquirir uma Bíblia como essa aqui, ó, da King James, no preço excelente, vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá? Vai lá que a promoção tá demais, ainda está valendo, tá bom? E vamos para esse testemunho que é maravilhoso, eu tenho certeza que vai mexer com você. Preste atenção aqui. Paz do Senhor Jesus, povo santo e escolhido de Deus. Eu me chamo Ingrid Carvalho. Hoje, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Outrora, eu fui do candomblé, raspada em Yansan. Já fui usuária de cocaína, de maconha. Já andei no meio da prostituição, no meio do tráfico. Já andei em meio à penitenciária Lemos de Brito. Enfim, andei nas trevas. Depressiva, me automutilava. Por 3 vezes tentei o suicídio. Minha vida era um verdadeiro inferno, até o dia em que eu conheci o Nazareno, Jesus Cristo, e ele me salvou. Hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, hoje eu não uso mais cocaína, hoje eu não me prostituo, sou casada. Hoje eu não sou mais estéril, sou mãe do Miguel e do Gabriel. Hoje eu não faço mais obra de feitiçaria, mas faço muito campanha de oração. Hoje eu sou de Jesus, né? Então Jesus, ele salvou a minha vida. E do mesmo jeito que ele fez na minha, ele pode fazer na sua ou na de um conhecido seu. Bom, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha tia, ela frequentava um centro de Umbanda lá em Perovais. Hoje em dia não tá mais em Perovais, se não me engano tá em Pernambués, mas ainda tá aberto. Era de uma tia da esposa do meu tio. E ali ela sempre frequentava o Caruru de Santa Bárbara. E um desses carurus, ela resolveu me levar. E eu comecei a gostar, eu achava bonito aquele povo ali sentado, tudo de branco, eu gostava mesmo, nova ainda, criança, não tinha nada em mente. E aí eu lembro que uma entidade pegou uma das pessoas que estavam lá e ela chegou até mim e falou assim: eu ainda vou entrar em você. Aí eu agora, ela disse: ainda não, porque você é muito inocente, mas a partir do próximo ano eu passo a reinar na sua vida. 10 anos. Aí quando eu completei 11 anos, eu comecei a namorar. Aí perdi minha virgindade com 11 anos de idade, com um rapaz de 22 anos. E ali os meus primos ficaram sabendo. Não que eu tinha perdido a virgindade, mas que eu estava dentro da casa desse rapaz. E ali eles começaram a me ameaçar. E eu não estava suportando mais e tomei um frasco de chumbinho. Fui parar no HGE, da entrada. E minha mãe não sabia o que estava acontecendo, até meu primo falar: ela tomou um negócio que estava ali dentro do armário. Aí minha mãe: o que? Isso aqui? Aí quando minha mãe olhou, o frasco já tava pela metade. Você com 11 anos tomou meio frasco de chumbinho e não morreu? Não, da entrada no HGE. Deus já começou a trabalhar aqui, viu? O diabo já começou também, né? Porque eu com 10 anos eu brincava de boneca. Eu era muito inocente ainda. Então ele precisava de uma brecha para poder entrar. Porque o diabo, por mais que ele tenha poder, ele não entra na minha e na sua vida sem que você abra essa brecha para ele. Um dia uma Padilha virou para uma amiga minha e disse assim: olha, eu só preciso de uma brecha do tamanho do fundo de uma agulha para me poder entrar na vida dele e destruir com a vida dele. Só essa brecha. E qual foi a brecha, Ingrid? Ele sentou ao lado da esposa de um amigo, olhou para as pernas dela e desejou. Ali a Padilha viu, se manifestou e disse: pronto, eu já achei a brecha. Era isso que eu queria. E daquele dia em diante, ela começou a minar aquele interesse dele para com aquela mulher, até que veio o adultério e ele acabou com a vida dela. Ou melhor se dizendo, ela acabou com a vida dele. Então o diabo, ele precisa de brechas para entrar nas nossas vidas.
E ali a brecha foi o suicídio, a tentativa de suicídio. Eu tentei contra a minha vida. Eu lembro que a UTI pediátrica, se eu não me engano, passou no jornal, passou na rádio, na época, que não passava muito assim em TV, mas passou na rádio, falando que uma criança de 11 anos tinha dado entrada por ter tentado o suicídio. E Deus já começou lhe dando a porta de escape, o livramento. Mas eu não sabia que era Deus, porque naquele momento eu estava tendo parada respiratória. Porque quando eles colocavam carvão, tem a medicação certa, mas geralmente fala carvão. Quando eles inseriam a medicação, eu vomitava. Era vômito e diarreia o tempo todo ali. Então a medicação não estava pegando e eu estava tendo crise de falta de ar. Só que naquele momento entrou o homem, eu vi esse homem. As pessoas disseram que foi imaginação devido à minha situação, mas eu tenho certeza que eu vi aquele homem. E ali aquele homem falou: Ingrid, respira, e eu comecei a respirar, e ele pegou na minha mão e falou: Ingrid, respira, e eu comecei a respirar. Quando eu saí, esse pessoal desse centro me procurou. A mãe líder lá, não pode citar nome, né? Enfim, ela me procurou e ela falou que tinha sido o Sultão das Matas que tinha me guardado ali. E é ali que eu aprendi a ter amor por eles, porque eu acreditei que eles tinham me salvado da morte. Então ela tentou mais ou menos lhe dizer que foi uma entidade que tinha me dado aquele livramento. Aquele homem foi Sultão. Eu lembro que eu falei com ela que ele estava no cavalo e ela disse assim: é Sultão mesmo, Sultão anda a cavalo, foi Sultão, foi Sultão, foi Sultão. E ali eu apaixonei por Sultão. Aí eu comecei a frequentar nesse intuito, porque eu acreditava que ali tinha sido o Sultão das Matas que tinha me salvado. Só que hoje eu sei que não foi o Sultão das Matas, mas foi Jesus Cristo de Nazaré que me salvou. Glória a Deus. E com 13 anos eu comecei a cheirar cocaína, com 13 anos. 13 anos de idade. Minha família, eu digo assim, minha família teve tudo que não prestar. Porque na minha família, eu digo para Jesus sempre: Senhor, essa família realmente foi obra sua, porque deu de tudo, gente. Na minha família deu traficante, na minha família deu usuário de crack, usuário de cocaína, na minha família deu linha de frente, na minha família deu idólatra, tudo que você imaginar, só não deu crente. Então, como eu fui criada dentro de uma boca, porque assim, eu cresci na Guiné de Pernambués, né? Então, aonde eu cresci era uma boca. Então, eu cresci no meio do tráfico. Eu cresci vendo usuário de crack bater na porta e querer comprar na época. E eu sabia o que era droga, só que eu não tinha tido contato direto. Aí, nessa época, chegou um pessoal de São Paulo e esse pessoal estava usando a droga na minha área de serviço. Minha mãe tinha ido se arrumar, não tinha ninguém naquele lugar. E aí o motorista do pessoal me ofereceu, me ensinou como usava, e ali eu usei. Fiquei assim bem, como que eu posso dizer, alegre, ativa. E aí fomos para uma festa no Pelourinho e lá toda hora ele me chamava para ir até o carro. Minha mãe tava bebendo, minha mãe não percebeu. E ali a gente começou a usar, e até então era só final de semana, quando tinha. Aí passou uma época que tinha que ser sempre. Aí quando eu dei por mim, eu tava dentro da sala de aula, com a capa do caderno suspensa e as tirinhas dentro do caderno. Aí eu me abaixava. Você então passou a já ser uma usuária constante. Ao ponto de usar no trabalho. O chefe falava: eu vou ali almoçar, tá bom. Eu baixava a cabeça, falava que tava com frio, cobria meu rosto e ali mesmo eu usava. E aí ficou algo terrível, né? Porque perdi o controle. Aí nova, bonita, traficante não aguentava ver, aí droga vinha fácil. Nunca comprava, sempre ganhava. Então, e quando eu não ganhava, eu roubava. Aí então, foi a porta de entrada. Porta de entrada aí. Aí eu comecei a me envolver com tráfico. Eu comecei a me envolver com traficante e eu não tinha nada na cabeça. Eu pegava de uma facção, pegava de outra facção. E aí aconteceu que a gente foi para um determinado bairro que era de uma facção, só que nós pertencíamos, nos envolvíamos com o de outra facção. E ali acabou que 2 amigas minhas morreram. Perderam o pescoço, né? O tráfico. E aí o pessoal veio atrás de mim, porque soube que tinha a terceira, só que a terceira não tinha ido. E quando vieram atrás de mim, a Padilha se manifestou no terreiro e mandou avisar minha mãe que tinha que me tirar de casa, porque senão ia me matar. Aí minha mãe, convencida pela amiga dela, disse assim: não, eu vou levar ela lá pra botar uma consulta, que é chamada consulta de cartas ou de búzios. Nesse dia foi consulta de carta e lá saiu. A líder espiritual lá falou: nossa, você só tem 13 anos, menina, e tanta gente quer te matar assim. Você precisa fazer um trabalho agora. Aí ali minha mãe correu, fez um processo de limpeza. E foi a primeira vez, com 13 anos, que eu comecei os procedimentos de candomblé. Fazia limpeza espiritual, aí dei comida à Padilha, dei comida a Yansan na época.
E começou o processo, mas não era feita. No caso, sua mãe chegou lá e disse que eles queriam lhe matar, ou a entidade que descobriu? A entidade que revelou tudo. Falou tudo. Falou que eu usava droga, falou que eu era terrível. Ali saiu tudo o que acontecia. Ali, minha mãe ainda assim não conseguiu acreditar muito. Não queria que eu me envolvesse. Só que lá, a líder espiritual falou. Saiu a igreja e saiu o candomblé. Ela falou, olha, sua filha tem um dom e ela tem 2 caminhos. Ou ela vai pra igreja, ou ela vem pra cá. Agora, no mundo, ela morre. Aí minha mãe falou, Ingrid, bora pra igreja. Eu falei, não, eu quero ir pro candomblé. Eu cresci em um colégio cristão, mas eu nunca tive contato com crente. Eu sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia que Jesus tinha morrido por mim. Eu não sabia a profundidade da graça. Não conhecia. Você falou que foi consagrado no terreiro de Angola. Como que foi isso? Isso. Aí comecei esses cuidados lá dentro, mas não fui feita. Isso aí era um terreiro de Umbanda, mesa branca. Passou um tempo, eu fiquei muito doente. Muito, muito doente mesmo. Eu fiquei pele e osso. Eu tive gastrite, H. pylori. E assim, eu fiz todos os exames, ao ponto de ficar com suspeita até de HIV, mas não tinha. Era H. pylori, que estava ali me acabando. E nessa época eu fui fazer um determinado exame. Chegando lá, ela foi tirar minha pressão. Quando ela tirou minha pressão, não tinha. Aí ela falou com minha mãe isso. Minha mãe, oxe, ela tá morta. Aí essa enfermeira técnica perguntou à minha mãe, você acredita em Deus? Minha mãe acredita. Ela e no diabo, amanhã também acredita. Ela é, minha irmã. Então ou você procura Deus ou você procura o diabo, porque sua filha tá sem pulso aqui. E aí minha mãe reportou essa informação pra uma amiga dela que era do candomblé. E ela falou, ela tá com o espírito de Egum, leve ela até fulano. O espírito de Egum é o espírito de morto que vem realmente pra detonar com a pessoa. Não que os outros não detonem, mas esse é um tipo de entidade que é para ser expulsa mesmo. Ela não é tratada. Ela é tratada entre aspas, mas ela não é manifestada em muitos terreiros. E para ser manifestada tem todo um cuidado, porque ela é bem assim perigosa mesmo. Do outro lado da moeda, realmente é um mundo perigoso? Sim, com certeza. Aqui, não sei se vai dar para ver, cicatriz. Aqui foi o caboclo, queimou na vela. Caboclo queimou pra necrosou, porque eu falei que não queria me manifestar nele. Falei coisas que ofendeu, porque assim, lá não se brinca com a entidade. A entidade, ela vem, ela bate mesmo. Mas tem gente que brinca de ser crente. Brinca de ser crente, né? E sendo que Deus tem todo o poder, porque assim, as pessoas têm essa mania de achar que diabo governa o inferno. Diabo não governa o inferno, não. O diabo é condenado ao inferno. Então, Deus, ele condena ao inferno. Então, as pessoas brincam mais com aquele que pode condenar ao inferno do que com aquele que está condenado ao inferno. Isso é forte. Não, lá dentro tem muita reverência. Eu não tô aqui pra defender. Lembrando que em nenhum momento desse não tá falando de religião, nem criticando. Não estamos atacando, nem criticando, nem defamando. Ela tá explicando o testemunho dela que foi vivido, trazendo aqui alguns detalhes. E você... logo após a cocaína, foi que você conheceu os outros cigarros? Você também fumava charuto lá, no caso da entidade? Eu não sei como é, explica isso aí. Não. Eu fumava cigarro, depois da cocaína veio o cigarro e depois... Cigarro comum? Cigarro comum. Sim. Carteira de Hollywood e caldo. Era o que eu mais fumava. E depois você, assim, em festa, a pessoa em festa, ela que já tem um vício, o que aparecer pra ela é lucro. Então, quando aparecia um lança, eu usava. Quando aparecia um êxtase, eu usava. Quando não aparecia nada, tinha uma cartela de Rivotril e ela era ela mesma, entendeu? O charuto, quem fumava era a entidade. O charuto, quem fumava era tranca-rua. A entidade, ela se manifesta e é ela que governa o corpo da pessoa. Existe ela pegar pela cabeça toda, que é aquelas pessoas que ela perde completamente a consciência, e existe aquele que se chama metá-metá. O que é o metá-metá? A entidade, ela toma a vida da pessoa. A pessoa, ela não consegue se controlar. A entidade controla ela, porém a mente dela fica acesa. Geralmente isso acontece quando a pessoa ainda não é raspada. Ela não faz nenhum tipo de procedimento. Raspar que você fala é a cabeça? Raspar a cabeça. Você já raspou a cabeça? Raspei a cabeça. Raspei a cabeça. Raspei em Ançã. Você tinha que idade, mais ou menos? 19 anos? Com 19 anos, não. Com 19 anos, eu manifestei a primeira vez em um mês de agosto, numa festa de Obaluaê. Foi a primeira vez que eu me manifestei, né? Que a entidade veio, que foi a entidade de Ançã. Depois veio Padilha, depois veio Herê. Eu manifestei isso. Eu manifestei em Ogum, em Ançã, em Herê, em Sultão.
E alguns legumes que passavam quando eu não me cuidava. Você falou tranca-rua, você também já manifestou Já, mas não por muito tempo, porque ele não podia, porque ele não era o juntó. Tinha todo um processo lá dentro, então ele não podia, mas porém passavam. Porque quando não se faz a feitura, a cabeça fica... Feitura é o quê? Feitura é como se fosse tronar uma entidade na cabeça. É uma responsabilidade maior lá pra dentro. Feitura é raspar a cabeça, aí faz cortes aqui, 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 aqui. Tem lugares que corta o pé, tem lugares que corta aqui. Na verdade, a gente não participa muito porque é a entidade, ela que faz tudo lá dentro. Só que lá dentro teve momentos que eu despertei. Era pra a entidade estar e acabava eu estando. Então eu conseguia observar algumas coisas. Sim. Gente, é isso que eu quero falar. Eu não tô aqui pra defender candomblé. Não, eu vou te explicar porque eu saí do candomblé. Mas a gente tem que respeitar. Eu não posso chamar uma pessoa que tá lá dentro como líder de mãe de chiqueiro. Não posso, sabe por quê? Aí talvez você diga assim, isso é antibíblico. Não é. Deus, ele via Baal como Deus? Não via. Deus, ele via os deuses pagãos das outras nações como Deus? Não. Deus não via como deuses. Mas você não vê Deus chamar nenhum deles de demônio. Você não vê os profetas, os que eram levantados por Deus para falar a respeito deles, dizendo assim, são demônios. Não. Falavam o quê? Deuses. Para eles não eram deuses. Para Elias, Baal não era Deus. Mas para Jezabel, era. Então, quando você chama uma pessoa de mãe de santo, que ela se diz ser mãe de santo, você sabe muito bem que santo é só Deus. Que santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na mente dela, ela é mãe de santo. Então a gente tem que ter essa vigilância de como a gente fala com o nosso próximo. Eu tive muito problema com a religião evangélica, com os evangélicos, melhor se dizendo, com Cristo, por conta do povo de Deus. Porque o povo de Deus me via na encruzilhada e falava, vai filha de Satanás. As pessoas me viam com a conta e queriam uma vez um louco, porque ele era louco. Ele estava pregando e ele foi e puxou as contas que eu estava carregando. Ele veio puxar aquelas correntes e me dar de Bíblia. E falava que eu era condenada ao inferno. Eu estou condenada hoje ao inferno? Eu não estou, hoje eu sou evangélica. Hoje eu prego o evangelho de Cristo. Então, outrora eu era realmente uma candomblessista, mas hoje eu não sou. Então você não pode julgar a pessoa, condenar ela ao inferno, porque você está vendo ela naquele momento. Você não sabe o que ela vai ser amanhã. Quantas pessoas matou e hoje está no evangelho? O próprio Paulo, gente. Saulo perseguiu a igreja de Cristo. E depois, como ele morreu, sendo perseguido por ser a igreja de Cristo. Então, muitas pessoas hoje impedem o macumbeiro, o candomblessista, de virem para Jesus por conta do seu preconceito. Mas sabe por que isso acontece? Porque eles temem mais ao que o candomblessista carrega do que ao que ele carrega. Não, essa pessoa não pode entrar aqui porque ela é do candomblé. Ou seja, a entidade que ela carrega é mais poderosa do que o Deus que está dentro da sua casa? Não existe isso, entendeu? Então tem esse preconceito. E tem o medo também da intolerância religiosa. Então eu sofri muito preconceito. As pessoas me chamavam de filha de Satanás. As pessoas vinham pra cima de mim quando eu estava vestida, caracterizada com as roupas do candomblé. As pessoas, elas não me falavam do amor de Jesus. Eu tinha na minha mente um Jesus que me condenava. Tanto é que eu dizia, eu já tô condenado ao inferno mesmo, problema de vocês. Gente, antes de eu fazer a raspagem de Yansan, eu tava muito abalada, eu tava com muita dúvida, porque eu não queria perder meu cabelo. E eu sabia que eu ia ficar presa lá dentro, num roncó fechado. E aí eu fui, passei... O roncó é um quartinho ao qual só entra quem é feito ou quem vai fazer. Uma vez entrou, não sai mais. É por isso que tem todo um processo antes da pessoa entrar. A pessoa tem que bolar. O que é bolar? A entidade, ela tem que realmente pedir para ser feita. Tem que ir no jogo para saber se realmente é para fazer aquela entidade. É o jogo de búzios. Sim. Então tem todo um processo. Não é à toa. A pessoa não chega lá e eu vou ser feito. Não. É complicado. Eu tentei fugir, mas não consegui. Eu queria muito sair, mas uma vez entrou. Eu não tinha Jesus. Não tinha ninguém crente cá fora para interceder por mim. Então eu entrei e fiz, mas eu conheço pessoas que entrou, quando ela entrou, a tia dela falou, não vai fazer, dobrou o joelho no chão, orou e ela não fez. Ela não fez, ela saiu sem ser feita. Então eu não tinha ninguém para interceder. Aí tá a importância de você interceder pelos candomblessistas, né? Você interceder. Deus vai, visita agora, Deus liberta, Deus salva. Tudo isso, a intercessão. A intercessão é muito forte, gente. Aí entrou esse casal na minha vida, que eles me pregaram não o ódio de Cristo, mas o amor. Ela não dizia assim, Ingrid, você vai pro inferno. Ela dizia assim, Ingrid, eu tenho um Jesus que vai te livrar do inferno. Ela não dizia assim, Ingrid, pastora Mônica, ela me autorizou a dizer o nome dela, bênção de Deus, minha ex-sogra, na época, e ela me pregou o amor. Ela chegou, ela fez assim,
você se manifesta em que lá? Eu falei, Yansan. Aí ela, Yansan, eu falei, foi assim que eu aceitei Jesus. Aí ela, Yansan é o que sou? Eu falei, minha mãe. Ela, Yansan, me fale como é Yansan. Eu falei, Yansan é poderosa, Yansan dança com o fogo, Yansan é ousado, Yansan e tal, e tal, e tal. Ela fez assim, certo. A hora que ela quiser, ela se manifesta em você, ou a hora que ela quiser. E os outros também, eu também. E ela falou assim, Yansan te ama tanto, é sua mãe, eu é. E aonde estava Yansan quando você cortou seu pulso? Aonde estava a Padilha quando você deu overdose? Por que elas não impediram você? Porque mãe nenhuma quer que o filho use droga, não é mesmo, Ingrid? Aí eu, mãe nenhuma quer que o filho, uma mãe que tá vendo que seu filho vai se suicidar, não vai impedir? Então que mãe é essa? E ali ela começou a fazer com que eu tomasse a consciência que Yansan não era minha mãe. Que Yansan não cuidava de mim. Agora eu pedi pra você explicar. Eu quero que você explique como foi essas duas questões. Você chegou a dar overdose. Dei. E eu quero que você explique como foi essa questão do pulso. Dei 3 overdoses. Cheirava muita cocaína. Eu, quando começava a cheirar, eu não parava. Eu era muito viciada. Quem já usou comigo vai testificar. Vou falar uma vez que eu dei. Eu comecei a usar de manhã. Era um churrasco. 10 horas da manhã eu dei o primeiro. Deu o primeiro raio, né? O primeiro lá, enfim. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, eu ainda tava com um prato na mão. Eu já tava espumando, todo mundo já tinha parado, eu ainda tava na fome. E ali eu comecei o coração a acelerar. E eu tava com traficantes que tava com quilos na mão. Então, droga não faltava. Como ele mesmo falou, para um pouco, tem mais. Descansa, mas eu não queria. E tava tomando uísque. E ali juntou o efeito da cocaína com o uísque, o meu coração começou a como se ele fosse inchar. E ali ele começou a acelerar e minha boca travou. E ali eu comecei a me debater. Eu lembro que me jogaram debaixo do chuveiro. Aí uma amiga minha veio, pegou uma escova de dente, botou na minha garganta pra mim vomitar e começou leite. E botava leite, eu vomitava, botava leite, eu vomitava. Depois ela falou nisso, porque quando eu contei essa história pra ela, ela falou: poxa, Yansan pode se manifestar a hora que quer, porque Yansan, sua mãe não se manifestou sabendo que você estava usando droga. Pra te livrar desse momento. Pra te livrar dessa situação. Aí talvez digam assim, mas ela tem livre-arbítrio, certo. Aí agora eu quero falar pra você, candomblessista. Ela tem livre-arbítrio, ela fez porque ela quis. Mas quando eu não queria dar comida em Yansan me pegava e me quebrava toda. Cadê meu livre-arbítrio? Quando eu não queria me manifestar, muitas das vezes eu não queria ir pro terreiro, ela pegava dentro de casa e me forçava a ir. E dizia, Aire, que ou eu ia, ou então ela ia andando no meu corpo. E eu morava em Mussurunga, o centro foi na suburbana e o outro na Ribeira. Então eu não tive livre-arbítrio nisso. Mas na droga eu tive, né? Então isso eu comecei a abrir meus olhos. Eu falei, nossa, que entidade é essa? E ali eu comecei a abrir meus olhos e eu comecei a ver que ali era uma cadeia. E agora eu quero entrar no ponto principal. Eu comecei a ver que nada ali me fazia bem. Porque eu estava há anos dentro do candomblé e eu continuava me prostituindo, eu continuava usando cocaína, eu continuava na depressão, que eu me automutilava. Minhas nádegas, elas têm cicatriz da minha automutilação. Mas a automutilação, na realidade, é assim, ó. É como se fosse um alívio para a pessoa. O diabo, ele é tão sujo, mas tão sujo, que aquela pessoa, quando ela está se automutilando, se cortando e o sangue está derramando, ela tem um prazer. Satanás puro. Ela sente o alívio das dores. Então, assim, eu tinha essa prática, porque eu queria aliviar a dor. Porque existia um vazio na minha alma, eu não sabia, eu tinha tudo, eu era bonita, eu era nova, eu tinha uns pais que me davam de tudo, eu tinha uma família que tinha, assim, não eram ricos, mas era envolvida com coisa errada, então me dava facilidade. Eu vestia o que eu queria, eu calçava o que eu queria, eu tinha um homem que eu queria, eu fazia o que eu queria. Ao ponto do meu tio falar assim, ela faz essas coisas porque ela gosta, porque não é possível, a menina tem tudo e tá tentando se matar, mas existia um vazio na minha alma, que a cocaína não preenchia, a cerveja não preenchia, o cigarro não preenchia. Só que eu não sabia que esse vazio era a falta de Jesus, até conhecer Mônica. Aí Mônica pregando a falta de Jesus. A minha família, ela não teve Jesus. Não teve, é todo mundo atribulado. Hoje não. Na minha família que não tinha um crente, hoje tem ex-usuário de crack, que é cristão. Hoje tem ex-traficante, hoje tem ex-macumbeira. Jesus trabalhou na minha casa, viu? Meus pais hoje são evangélicos. Minha casa, a maioria são hoje, né? E tem o restante que ainda vai vir. Então, assim, ali a Mônica me falou a respeito do amor de Jesus e de que aquele vazio era a falta dele. Eu nunca me esqueço, ela fez uma pregação da cruz. E ela fez assim, olha, enquanto a Yansan permitiu isso tudo, sabe o que Jesus fez por você? Aí ela abriu. E ali, quando ela abriu a Bíblia... Ela não lhe xingou, não ficou botando o dedo na sua cara. Não, ao contrário. A única coisa que ela disse no dia do aniversário dela, ela falou assim, ó, pra ficar com filho,
tem que ir pra Jesus. Mas falou brincando, né? Brincando com um pouco Como de assim pra verdade. ficar com o filho? Porque eu me envolvia com o filho dela. Daí ela disse que pra mim permanecer com o filho dela, eu tinha que ir pra Jesus. E no intuito, no início, gente, a Padilha me induziu pra mim não perder ele. De eu fingir que eu tava gostando de ser, de ser crente, não, de ouvir de Jesus. Porque eu fui, na realidade, enganando ela. Eu fui, na realidade, no intuito de enganar. Eu fingia que eu tava gostando. Na realidade, pra Padilha eu tava fingindo, mas eu tava gostando, gente. Eu tava amando saber que tinha alguém que me amava. E ali foi luta, viu? Gente, eu vou falar algo aqui que talvez gere polêmica. Eu vejo hoje mais entidades dentro da igreja do que quando eu via no candomblé. Porque no candomblé elas tinham horas pra se manifestar, tinha um momento delas. Mas na igreja eu já vi caboclo, eu já vi orixá, eu já vi exu. Havia tanta gente manifestadas em entidades de candomblé achando que estava envolvida no mover do espírito e na realidade estava envolvida no mover das trevas. Claro que não são todos. Tem o mover do Espírito Santo. Eu sou pentecostal, eu falo em línguas. Eu entro no mistério mesmo. Mas existe também o mover das trevas. Uma vez a entidade ela não se manifestou. Quando foi perguntar para ela onde ela disse que estava na igreja enganando os trouxas. Porque o mover do Espírito Santo tem um propósito. É pra E às vezes ninguém tá percebendo. Ninguém tá percebendo. Ou percebe e tem medo de expulsar. Ou percebe tem medo de expulsar. Não é possível. Gente, discernimento de espírito, pastor, é o que tem faltado no nosso meio. Gente, tudo que contradiz a palavra de Deus. Olha, uma vez, eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui em um determinado lugar ministrar e lá a pessoa começou a rodar, não falava nenhuma língua. Rodava, não parava pra tocar em ninguém, pra pessoa ser curada no nome de Jesus. Não tinha nada. De repente essa pessoa bateu seu rosto em uma pilastra, sangrou e ela caiu desmaiada no chão. E na mesma hora eu me lembrei, uma vez teve uma festa de Padilha e a pessoa, ela duvidava se eu realmente manifestava em Padilha. Essa amiga de minha mãe, ela achava que era fingimento meu. E ali ela, na perversidade, ela apertou a saia da Padilha. Aí a Padilha fez assim: ei, mulher, pera ainda. Rapaz, tá, que você fala o quê? A vestimenta Que você tem tá uma usando. parte de amarrar, isso. A entidade já estava no corpo, ela estava Sim. sendo vestida. E ela, pra saber se era a entidade, ela apertou, porque a entidade não sente dor. Sim. Quando tá manifesta, não. Nem à toa que samba em fogo, come vidro e nada acontece. Nada acontece, porque são espíritos malignos. São espíritos malignos. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Eu um dia chamei Yansan de minha vida, eu tenho tatuado aqui. O raio e a espada de Yansan. Eu achava que ela era uma deusa pra mim, mas até que eu descobri na Bíblia que não são deuses. São espíritos malignos. São demônios. Entre algumas fotos do seu testemunho, eu tava olhando, tem uma foto que você tá parece que chupando o bico, você tá com um Isso. bocado de bico na mão assim, ou é um puff, Bonecos. É um boneco. Isso, ali é a entidade de Gerê. Dentro do candomblé. Uma criança, gente, como é que não é um espírito maligno se essa criança, ela tá vagando? Porque, segundo eles, ela morreu, mas não descansou e ficou vagando. Só que é uma criança que geralmente tem 2, 3 anos lá dentro, quando se manifesta diz isso, mas se você dá um chocolate, ela vira a moto de alguém. Se você negociar e falar, eu vou dar um chocolatezinho aqui pra você virar a moto daquela pessoa que é minha inimiga, ela vira a moto. Se você dizer assim, eu vou dar uma bonequinha aqui pra você fazer fulano perder o trabalho, ela faz fulano perder o trabalho. É as que mais andam na igreja. São esses espíritos se passando por anjo de luz, se passando pelo Espírito Santo. E aí essa pessoa, ela caiu e se machucou. E aí eu lembrei desse dia. Ela apertou a saia da Padilha. Aí a Padilha fez assim, não, mulher, devagar. Ela fez assim, ó, você tá sentindo dor desde quando o diabo sente dor? Aí ela virou e fez assim, olha, eu não sinto dor porque eu sou o diabo. Mas o meu cavalo sente, eu não vou machucar o meu cavalo porque eu preciso do meu cavalo pra montar nele. Aí Deus, na hora, na igreja, me revelou, se o diabo, que tá dizendo, eu sou diabo, eu sou Padilha, eu não vou machucar o meu cavalo, não machucou, não permitiu aquela mulher me machucar, você acha que o Espírito Santo de Deus vai fazer com que alguém bata o seu rosto em uma pilastra e caia sangrando no chão? Claro que não, gente. Então é essas coisas que a gente tem que abrir o olho, porque tá contradizendo a palavra de Deus. É por isso que tem muitos escândalos nas igrejas pentecostais. Eu sou pentecostal, não tô criticando a igreja de ninguém, Sim. eu sou do mistério, eu falo em línguas, eu entro mesmo Você pula, na presença, eu roda, pulo, eu rodo, marcha. falo em línguas, mas tudo com ordem da essência. Quem rouba a mente é diabo. Deus não rouba a mente de ninguém. Outra coisa, anjo fala. Ei, quem entrega é o Espírito Santo. Anjo. Tá na velha ainda? No Velho Testamento ainda? Anjo é o Espírito Santo, gente. E quando o Espírito Santo ele fala, a igreja ela tem que ouvir o que o Espírito Santo tá falando pra saber se você realmente é profeta. Eu tava dentro de casa. Nesse dia eu tinha acordado, não tinha orado, não tinha lido Bíblia. Fui direto fazer meus afazeres. E aí uma pessoa foi me pedir um conselho a respeito de um relacionamento dela. E ali eu comecei a aconselhar ela. Quando eu
comecei a aconselhar, aí Deus falou comigo: você não leu Bíblia, você não orou, você não me buscou, você já está entregando, dizendo assim diz o Senhor, você primeiro falou comigo, você me buscou. E ali eu falei, é mesmo, botei meu joelho no chão e orei. Falou isso com você? O Espírito Santo falando no meu coração. Aí eu fui, botei o joelho no chão e orei. Quando eu fui pegar a palavra de Deus, tudo que eu estava aconselhando a ela ia de contra a palavra. Porque eu estava mandando ela lutar por uma pessoa que já tinha uma pessoa. Tá entendendo? Eles estavam separados, mas nós sabemos que o nosso Deus não aceita qualquer divórcio, né? E ali eu falei, nossa, e fui e entreguei aquilo que Deus realmente havia mandado. Então, muitas das vezes, a pessoa, ela age no impulso da carne. Porque eu conhecia ela, eu conhecia a história dela, eu conhecia a história dele. Então, eu estava falando, não assim diz o Senhor, mas assim diz o meu eu. E existem 3 tipos de profecias. Existe a profecia de Satanás, que é aquela enviada mesmo do inferno. Como? É aquela que diz assim, o varão é casado, mas o casamento dele está passando por um processo turbulento. Aí o Satanás vem e te diz assim, olha, esse casamento não é de Deus, eles vão se divorciar e ele vai ficar com você. Essa é a profecia de Satanás. Até aquela profecia que é do seu eu, você conhece a pessoa. Já aconteceu isso comigo. O Espírito Santo tinha me dito que o pai dela ia morrer. Só que ela estava sofrendo muito. E eu disse, não, Deus vai curar. E eu me apeguei até na Bíblia, porque a palavra do Senhor diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. E Deus está te dizendo que ele vai curar. Era minha emoção. Deus não tinha mandado falar nada. Tinha falado que ele ia morrer. Mas eu falei, sai, Satanás. Eu acreditei que não era Deus. Eu falei, é o diabo. Que Deus, porque eu tomei posse que Deus cura. Mas o mesmo Deus que tem poder de curar é o mesmo Deus também que abre a sepultura. Então tem essa profecia que é do seu eu e tem a profecia realmente que é do Espírito Santo. Que é como? É aquela que diz assim, ó, Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Deus pode restaurar seu casamento. Deus pode salvar, Deus pode libertar. Deus pode todas as coisas. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Então a gente tem que aprender a discernir o que é de Deus, o que é do Espírito, o que é de Deus, o que é do Espírito Santo, o que é do diabo e o que é do seu eu. E hoje tem muito eu. Do diabo e da carne. Da carne. É. Porque tem muito eu. Deus falou, Deus falou, Deus falou e Deus não falou nada. As entidades também trabalham com revelação. Muita! E ganham pra isso. Claro, a pessoa bota a consulta lá dentro, a Padilha já revelou. A entidade já revelou. É possível que essa entidade trabalhe com revelação dentro da igreja. E onde que elas botam mais consulta? É no terreiro? É mesmo. Elas querem enganar o povo de Deus, gente. Abre os seus olhos. Nossa. O problema de hoje do Evangelho de Cristo, nossa religião, é querer fazer o que agrada a nossa carne. É ouvir o que agrada os meus ouvidos. Por quê? Se o Espírito Santo dizer assim, ó, você vai descer na boca, você vai pregar e lá você vai morrer. Vai repreender o profeta, vai dizer que é diabo. Mas se dizer assim, olha, você vai ficar famoso. Eu vou levar você nesses 4 cantos do mundo. Tá falando aquilo que eu quero ouvir. Então existem muitos espíritos de adivinhações, sim, dentro das igrejas, como eles mesmos disseram, enganando os trouxas, enganando aqueles que não têm vida com palavra. Não lê Bíblia. Por isso que são enganados. Eu vou na Bíblia. Me prove na Bíblia o que você está falando. Se não está condizendo com o que o meu Deus diz na palavra dele, não é dele. Simples assim. Uma vez me entregaram que uma pessoa ia ficar comigo, uma pessoa que não era crente, cheirava pó, fumava maconha, não servia a Deus, achava loucura o mistério. E eu fui para a Bíblia. Eu falei, gente, onde essa pessoa está encaixando aqui na Bíblia? Em lugar nenhum. Você já na igreja? Eu já na igreja. Já na igreja. Então, assim, a gente tem que ir para a palavra de Deus. É muito, porque o pastor falou, porque fulano falou, porque o profeta falou assim. O que a Bíblia diz? Porque quem tem boca fala o que quer. A questão é o que a palavra do Senhor diz a respeito daquilo que o pastor está dizendo, daquilo que o profeta está me entregando. Então, o espírito de adivinhações é o que mais tem, infelizmente, no nosso meio. Você já ganhou algum candomblessista para Jesus? Já. Ganhei minha amiga Paloma, posso citar o nome dela. Eu preguei para ela. Falei que eles não eram o que ela pensava que eram. Falei que eles não amavam ela, que eles estavam prendendo ela, que eles estavam, na realidade, iludindo, porque era uma ilusão que eles faziam. Ela alimentava aquela entidade e aquela entidade ia lá e fazia o que ela queria. Mas, às vezes, fazer o que a gente quer não é sinal de amor pelas nossas vidas. Porque, por exemplo, aquela entidade estava fazendo com que um homem que não amava ela ficasse com ela. Né? Então, às vezes, a entidade ela faz isso. Ela te dá o que você quer. Aí você acha que porque te deu o que você quer, que te ama. Mas nem sempre o que a gente quer é o nosso bem. Quantas vezes a entidade, principalmente os Exus, me deram cocaína?
Quantas vezes eu ali arriei uma champanhe, arriei um cigarro para poder ter a droga para usar. Então, muitas das vezes, eles mesmos traziam até a mim aquela droga. Eles facilitavam chegar até a mim. Mas droga faz bem para alguém? Claro que não. Então, para a glória de Deus, né, pregando ali, ela pôde perceber que não era bem para ela. E assistindo uma assistindo um filme da Paixão de Cristo, ela teve ali um encontro novamente com Jesus, porque ela era desviada, né? Tinha se afastado do evangelho, entrado no candomblé. Eu tirei ela praticamente dos pés de Jesus e trouxe para a macumba. Então aquilo ali doeu muito minha consciência e eu quis novamente, né, trazer para os pés de Jesus aquela que eu tinha tirado. E para a glória de Deus, hoje ela está aí firme e forte no evangelho. Minha mãe também tinha uma crença de que Herê era criança. Minha mãe era apaixonada, amava as entidades, e ali também eu fui e trabalhei, né, na direção do Espírito Santo na mente dela. E da mesma forma que Deus abriu os meus olhos, eu abri na palavra para ela. E ali ela pôde perceber que não era realmente. Ela também via um testemunho, a importância do testemunho. Ela via um testemunho de uma ex-mãe de santo contando que ela não era mais mãe de santo, que agora ela era evangélica, e durante o testemunho ela falava que tudo ali era demônio. Então, quando ela ouviu da boca daquela mulher que era demônio, ela pegou, a ficha dela caiu e ela se rendeu. Minha irmã também, que estava frequentando, não chegou a ser feita, mas estava indo e gostando bastante. Acabou saindo, entre outras pessoas. Tem uma amiga minha também que ela me ligou na madrugada, me perguntando, chorando, como eu havia conseguido. E ali eu falei para ela que através de Jesus, que ela se rendendo para Jesus, ela teria também a sua salvação. Ela acabou se rendendo e hoje também está no evangelho. Então algumas pessoas, para a glória de Deus, foram sim libertas através da minha história. Uma vez eu tinha feito um trabalho e eu estava prestes a dormir. Tinha acendido a vela de Ansan, de Ogum, de Oxóssi. Tinha acendido também a vela da Padilha. Tinha colocado o champanhe dela. Tinha feito todo o ritual. E aí essa minha ex-sogra, a Mônica, ela me ligou, essa pastora. E ela fez assim: Beatinha, vá pro seu quarto que Jesus hoje quer falar com você. Eu disse assim: eu não tenho nada para falar com Jesus, não. Ela: Beatinha, vá no seu quarto e fale: Jesus, eis-me aqui. Aí eu fui pro quarto e fiz assim: ó, Jesus. E Ansan, ela brinca com fogo. E Ansan, ela samba na brasa. O Padilha, ela samba na brasa. Se você é tão poderoso assim, eu vou ali fora. Vou fumar um cigarro e volto. E quando eu voltar, eu quero que você apague essas 3 velas que eu acendi. Aí fumei um. Eu falei: não, ele ainda não deve ter dado tempo de apagar, não. Aí fumei 2. Eu: não, ainda ele não apagou, não. Aí fumei 3. Aí eu não tava aguentando mais. O pulmão já tava gritando pro socorro, né? Eu falei: não, vou voltar. Quando eu voltei, as 3 velas acesas. Me deu uma raiva de Jesus. Nossa, irmã, que palavra dura, mas me deu, gente. Eu não era crente. Você queria ver se... Queria ver o poder dele, que eu tinha visto em Ansan, ó, com fogo na mão. Eu queria ver se ele era maior que Ansan, porque eu já queria sair fora. Eu já queria sair de lá. Mas eu via que Ansan era poderosa, então eu queria alguém mais poderoso do que ela pra me proteger dela. Porque eu sabia que ela não ia deixar barato. Ela nem tanto, mas eu sabia que Padilha ia vir com tudo pra cima de mim. Então eu sabia que eu precisava de alguém maior que eles. Então eu queria que Jesus me mostrasse que ele era maior. Meu irmão, as velas lá acesas. E eu disse: tá vendo, Jesus, que você é nada? E Ansan brinca com fogo e você não tem nem poder de soprar uma velinha dessa. E dei risada e deitei na cama. Quando passou um tempinho, aquela voz bem suave fez assim: Ingrid, quem acendeu as velas? Fui eu ou foi você? E ali eu abri o olho, eu fiquei parada. Fui eu. Ele: então, quem tem que apagar as velas? Sou eu ou é você? E eu falei: quem é? E ali ele começou a falar ao meu coração. Ele começou a dizer que ele sempre esteve comigo. E eu disse: o senhor esteve comigo aonde? Aonde o senhor estava quando eu fui estuprada? Aonde o senhor estava quando eu dei overdose? Aonde o senhor estava quando o traficante quis me matar? Aonde o senhor estava? E ali ele começou a me mostrar os livramentos. Ele trouxe a retrospectiva desde a barriga de minha mãe, que ele me livrou desde o ventre. E ali eu comecei a chorar, eu dei uma crise de choro, chorei. Levantei, acendi a luz, apaguei as velas e falei: Jesus, então se o senhor é real mesmo, por que então o senhor me deixou entrar no candomblé? Ele disse assim: é o seu livre-arbítrio. Mas eu sempre levantei um servo, todas as vezes em que você esteve a caminho do candomblé. E aí eu comecei a lembrar
Gente, era incrível. Eu entrava no ônibus pra ir pra qualquer lugar. Quando eu ia pra Ribeira, um crente. E sempre os crentes malucos. Você não vai ser macumbeira não, viu? Você é missionário. Assim diz o Senhor. Ano que vem você vai estar no Evangelho. Sempre. E ali eu comecei a chorar, dormir. Aí tive um sonho, porque no terreiro, isso é profundo, é feitura lá de dentro, né? Processo lá de dentro do Roncó que ninguém sabe. No terreiro de Angola, geralmente, quando a pessoa sai, ela tem que fazer um juramento. E se ela contar o que acontece lá dentro, ela tem que entregar alguém que ela ama pra entidade. Tipo, misericórdia. Acende um foguinho, a pessoa cospe e fala que se ela contar pra alguém o que passou lá dentro, a entidade pode matar aquela pessoa. Sim. Aí eu fui, entreguei um parente meu que eu não gostava. A entidade, que não é besta, fez assim: não, esse daí você odeia. Se eu matar pra você, vai ser bom. Eu quero é sua mãe. Logo que você tinha raiva. Eu quero é sua mãe. E ali eu sabia, na minha mente, né, eu nunca vou sair daqui, eu nunca vou falar nada, e eu entreguei minha mãe. Então, naquele dia, o diabo me trouxe à memória o que eu fiz, o juramento. E aí eu tive um sonho, o diabo matando a minha mãe. O diabo estava matando ela no sonho. E ali o diabo começou a matar ela. E aí eu começava a pedir a Jesus ajuda. E aí o diabo largava ela e vinha pra cima de mim. E eu tentava orar o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, eu não conseguia. Aí nisso, no sonho. Aí nisso minha mãe começava a parar o coração. E aí eu pegava e me ajoelhava no sonho e falava: Jesus, se o Senhor salvar minha mãe, se o Senhor não deixar ele matar minha mãe, eu te aceito, Jesus, me dê mais uma chance. Aí nisso, nesse sonho, o céu ele abria, uma igreja descia e as portas dessa igreja eram abertas. E aí começava várias vozes dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí eu vi uma mão me abraçando assim. Quando eu vi a mão me abraçando, aí a voz falou no sonho: já deu pra você, Satanás. E puf, me puxou pra dentro da igreja. Sendo que um dia antes, Padilha tinha se manifestado, Caboclo tinha se manifestado, Herê e Orixá tinha se manifestado e dito que era a despedida deles porque eu ia ser crente. Aí minha mãe fez assim: oxe, mulher, nunca que Ingrid vai ser crente. Ingrid tá enganando Mônica. Tá vendo que Ingrid não vai servir nunca a Deus, não? Aí ela falou: ela vai, mulher. Essa mulher nunca desistiu de você. Nunca desistiu de mim. Até hoje. Até hoje eu sou casada, não sou casada com o filho dela. Sou casada com meu esposo, né? Que não é o filho dela, mas ainda pode assim falar o nome dele? Pode. Diácono Michel. E aí ele tem, né, me ajudado bastante nesse ministério. Tenho 2 filhos lindos, Miguel e Gabriel, gêmeos. Eu que não podia Gêmeos? não podia engravidar. Porque eu deixei de dar uma comida de Oxum. E aí disseram lá, né, que Oxum disse que por conta disso que ela ia trancar meu útero. Então aí eu me rendi, acordei, entreguei a minha vida liguei pra ela, a Mônica, e falei assim: olha, eu quero ir pra igreja. Aí fui, aceitei. Na semana seguinte teve um retiro, me batizei. E pra glória de Deus, estou até hoje. Aceitei na Sal da Terra. Candomblé, muitos estão lá. Eu fui pra não morrer. Eu fui pra me cuidar. Cuidar, né, entre aspas, né? Na minha visão, eles me protegiam. Sim. Isso. Eu tava no mundo errado. Então, meus olhos, Deus não ia olhar pra mim. Então, quem ia olhar era as entidades. Então, eu fui pra me cuidar. Mas eu já vi pessoas irem lá pra separar casamento. Eu já vi pessoas irem lá para restituir o seu casamento que foi terminado. Eu já vi pessoas ir lá para poder tomar a casa de alguém. E quem tá lá não brinca, e tem mais, lá é tudo caro, tá? Ninguém pensa que vai entrar lá e não vai gastar, não. Gasta, e ninguém vai querer gastar sem ter resultado. Tudo é gasto. Nada lá é feito de graça. A gente tem que ter toda a vigilância em todo lugar, no candomblé, dentro da igreja, por onde a gente anda. Jesus, ele salva. Jesus, ele liberta. Jesus, ele cura. Jesus, ele me salvou. Jesus, ele me tirou da depressão, das tentativas de suicídio. Jesus, ele me tirou da prostituição. Jesus, ele me tirou da cocaína. Jesus, ele me fez entender que ele nunca esteve dentro do candomblé, mas ele sempre esteve na igreja lavada e remida pelo seu sangue. Hoje eu sou lavada e remida por este sangue. Hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, hoje eu não me prostituo, hoje eu não uso droga, hoje eu não faço trabalho de separação. Ao contrário, eu faço campanha de oração para restituição de casamento. Hoje eu sou usada para poder mais pro lado da família de qualquer outro ministério. Então, assim, eu não sei como tá a sua vida hoje, tá bom? Não sei se você tá iniciando no candomblé, não sei se você já tem alguns anos, mas eu quero te dizer uma coisa. Chama o seu líder e fala assim: olha, eu vou ficar aqui, eu quero cuidar dos meus orixás, eu quero cuidar dos meus exus, do caboclo, de tudo, mas eu não tenho como gastar aqui, eu não tenho como dar comida a eles, eu não tenho como alimentá-los. Mas mesmo assim eu quero que eles ainda cuidem de mim, para ver se eles vão topar.
Pra ver se Padilha vai querer estar com você sem você dar champanhe, o cigarro dela. Pra ver se vão querer. Então, lá era trocado. Lá pra mim ter algo deles que era migalhas, eu tinha que dar algo pra eles. Aqui não. Aqui foi o contrário. Aqui eu dei ingratidão pra Jesus, Jesus me deu amor. Aqui eu dei mentira pra Jesus, Jesus me deu verdade. Aqui eu disse, não fale comigo, eu te odeio. Jesus disse, eu vou falar porque eu te amo, vem. Então aqui é diferente. Eu tenho paz hoje. Eu não tenho uma vida assim rica. Não sou milionária, não sou rica de bens materiais, mas eu tenho Deus na minha casa. Hoje eu não tenho mais necessidade de colocar uma cocaína no meu nariz para poder ter calma na minha alma. Hoje eu não tenho necessidade mais de tomar um remédio, um antidepressivo para me poder dormir. Não vou mentir, eu passo muitas noites em claro, mas porque o Espírito Santo fala, levanta, preguiçosa, vamos orar. Então vamos levantar, né, para poder estar intercedendo, e ali eu levanto. Mas fora isso, eu vivo bem hoje, para a glória de Deus. Jesus tirou meu pai da incredulidade, da bebida, tirou minha mãe da macumbaria, tirou meu primo do tráfico, salvou ele, não bastando, foi lá, tirou a mulher dele e a sogra dele do candomblé também, ambas também de lá de dentro, pegou meu primo, tirou do crack e tá trabalhando hoje na vida da minha tia Edinha e da minha prima Elisa e nos demais familiares. Porque é assim que Jesus faz. Crê no Senhor Jesus, você e a sua casa será salvo, né? Então eu criei, tomei posse e pra glória de Deus, Deus me salvou e tá salvando os meus. Não me arrependo de ter saído da macumba, não pretendo voltar. Ficou tudo lá, o Zibar de Ançã, o assentamento de Padilha, não fui buscar. Não também tinha interesse, porque tinha que colocar chão, tinha que pagar para poder ter de volta. Então pra mim não ia fazer diferença, porque eu ia quebrar mesmo, ia queimar, porque não me serve mais. Você ainda quer continuar adorando, cuide dos seus. Eu não quis mais, eu tenho o direito de fazer com eles o que eu bem quis. E como eu fiz, eu queimei. Não tenho vínculo nenhum. Amo quem tá lá dentro, tá bom? Falo até hoje com uma ex-mãe de santo. Converso com ela todo dia, amo ela, uma pessoa maravilhosa, tem um coração assim lindo. Só que tem a crença dela. Eu busco pregar pra ela o evangelho, mas eu não fico impondo nada pra ela. Não fico botando o dedo na cara dela. Agora também tem pessoas que eu excluí do meu Instagram e do meu Face. Pessoas que não aceitaram eu estar no evangelho. Então eu excluí. Mas aqueles que me respeitam, que respeitam hoje minha religião, que é o evangelho, eu abraço. Agora, a partir do momento que não tem respeito por Cristo, não tem por que estar na minha vida. Então eu afasto, mas eu ainda tenho contatos com muitos lá dentro. E ainda vou um dia lá, se Deus quiser me permitir, na hora de Deus, pregar pra eles lá. Apesar de que eu já prego nas minhas redes sociais, eles já conseguem ver. Então esse foi um pouco de tudo que eu vivi. Mas não foque no candomblé, não. Não foque o que eu fiz lá dentro, não. Porque muitos crentes ficam assim, né? Quer saber detalhes. Como é que foi lá dentro? Em relação a isso, tem trabalho sim no cemitério. E são os piores que tem. Porque tem entidades como a Baluaê que vive lá. Então, trabalhos são feitos, muitos trabalhos são feitos lá. E geralmente trabalho de cemitério é trabalho mais pra pesado mesmo. Mas eu nunca ouvi dizer que Deus impediu de tocar, até mesmo porque isso aqui apodreceu, gente. Se a pessoa morreu com Cristo, a alma já foi. Então não tem muitas invenções. É por isso que muitos candomblecistas não vêm para o evangelho, porque ficam inventando história, ficções que não existe. Não existe. Então ame o seu próximo. Você viu o candomblecista na rua, fale de Jesus. Agora não tem medo das contas dele, não. Você não vai botar o dedo na cara dele e bater nele. Mas você pode falar de Jesus sem desrespeitar a crença da pessoa. Com certeza. Ó, eu sei que você tem sua religião, eu sei que você tem sua crença, mas eu gostaria de falar um pouco de Jesus. Eu posso, né? Jesus te ama. Às vezes um Jesus te ama muda tudo. Muda. Um Jesus tem um plano na sua vida. Dia. Eu mesma, graças a Deus, fui muito apedrejada, mas também fui muito amada. Tive várias divergências dentro da igreja, como eu te falei. Sempre os de dentro que quer derrubar. Mas, gente, resumindo, evangelho não é utopia. Existe os de Cristo e existe os de Satanás. Existe o joio, existe o trigo. Agora, você não tem que olhar para o joio. Você tem que olhar para os bons exemplos que são os trigos, e você não tem que olhar para ninguém que está lá dentro. Ah, pastor é ladrão, o problema dele com Deus. Naquele grande dia ele vai ouvir: apartai-vos. Não quero você ouvir também. Ah, porque o pastor fez isso, problema dele. Gente, se eu fosse olhar para a vida dos crentes, eu não estava no evangelho, eu tinha voltado para o candomblé. Mas eu procurei olhar para Jesus, porque quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Quem me tirou da prostituição foi Jesus. Quem me tirou da depressão foi Jesus. Quem me tirou dos vícios das drogas foi Jesus. Quem me salvou, quem me deu um nome, quem escreveu lá no livro da vida o meu nome, quem vai me arrebatar, quem vai me dar um corpo novo, quem vai me botar na Nova Jerusalém é Jesus. E Jesus, ele não falha, Jesus, ele não mente, Jesus, ele não é hipócrita, Jesus, ele não adultera, Jesus, ele não rouba, Jesus, ele salva, Jesus, ele liberta, Jesus, ele cura, Jesus, ele perdoa. Então não olhe para a igreja, não olhe
olhe para a placa de igreja, olhe para Jesus.